A Europa se pergunta: citar a Bíblia é crime? O livro sagrado dos cristãos se tornou o centro de um julgamento que é acompanhado por todo o continente. As matérias que você vê aqui do meu lado são todas a respeito disso, algumas mais recentes, outras menos, e muitas delas com entrevistas com uma parlamentar finlandesa. Aí são só algumas delas, tá? Evangelical Times, alguns deles são veículos cristãos, o Free Press é um veículo para público jovem americano. Esse caso, acompanhado pelo continente europeu, agora na Suprema Corte da Finlândia, analisa se a parlamentar Päivi Räsänen cometeu discurso de ódio ao citar versículos bíblicos quando fazia crítica, então, a relacionamentos homoafetivos. O processo começou lá atrás, em 2019, quando, então, essa parlamentar, que também já foi ministra do interior da Finlândia, a Räsänen, publicou nas redes sociais um trecho da Carta aos Romanos, quando questionava a participação de uma igreja luterana na Finlândia em um evento de orgulho LGBT. Também são analisados, no caso, uma série de outras questões, incluindo um panfleto que ela escreveu em 2004 e declarações no programa de rádio. Ela é do Partido Conservador Democratas Cristãos. Foi ministra do Interior, como a gente citou, e está agora no 8º mandato como deputada. Ela já foi absolvida 2 vezes nesse processo, mas o Ministério Público, o equivalente finlandês, recorre e agora a gente aguarda o veredito final, talvez até o final do ano, enquanto esse caso está na Suprema Corte. Teve uma série de audiências, em outubro particularmente, que foram polêmicas a respeito do assunto. A sentença não tem prazo para ser divulgada, como eu disse, há expectativa de que possa ser antes do final do ano. O argumento contra ela é que, mesmo com base na Bíblia, as declarações seriam ofensivas e poderiam incentivar a discriminação contra minorias sexuais. Isso é o que diz a acusação. O argumento da defesa é o seguinte: punir esse tipo de manifestação coloca em risco a liberdade religiosa. Não só isso, mas abre a porteira, que é um precedente para criminalizar crenças cristãs tradicionais. A gente tem aqui um trecho dela falando a respeito do caso numa entrevista. Vamos conferir. Who found herself in court for quoting the Bible online. Free speech is the cornerstone of a free and democratic society. I was very surprised and deeply concerned about the reaction. I never could imagine that this Twitter update, where the main content was citing the Bible publicly in Finland, in a democratic country with a long tradition of freedom of religion and expression, could lead to a criminal investigation, police interrogations, and multiple hearings in court. Como eu falava, eu fiz um link antes da gente entrar aqui, para você que está vendo no corte, veja o programa na íntegra do Epoch News do dia 4 de dezembro, tá? Vale a pena, a gente também cobriu uma matéria interessantíssima a respeito de um caso envolvendo Rússia e Reino Unido. Mas eu fazia o link antes da gente entrar na matéria, discutindo a respeito do assunto, sob a perspectiva de que Vance falou isso no discurso que fez na Conferência de Segurança de Munique na largada desse segundo mandato de Trump. Antes de falar sobre defesa e valores comuns a serem defendidos, o método para a defesa, seria necessário discutir o cerne daquilo que uniria, então, o tal mundo livre, a aliança entre Estados Unidos e a Europa. Eu pedi que a nossa apuração abrisse um panorama mais amplo a respeito disso, porque o que acontece agora na Finlândia, tá, é parte também de uma perspectiva que cobre aí a Alemanha, Escócia, Dinamarca, uma série de países onde casos similares aconteceram. Então eu vou passar com vocês aí por um giro a respeito do assunto. Então, Alemanha 2020, o pastor Olaf Latzel foi condenado em primeira instância por descrever a ideologia LGBT como, aspas, degenerada durante um seminário de casamento. 2 anos depois ele foi absolvido. Reino Unido. Pessoas foram presas por rezar silenciosamente perto de clínicas de aborto, e pregadores de rua também foram detidos por citar a Bíblia em público. Em alguns casos, teve aí confisco do livro por policiais. A gente tem aqui um dos vídeos que viralizou a respeito disso. Claro que muita gente fala, e a gente deixa aqui a ressalva para não ser sensacionalista, de que isso seria mais um incidente isolado do que um caso comum. Mas o fato é que aconteceu. Confira um dos vídeos que viralizou, então, de um momento no Reino Unido, onde parece ter a apreensão de uma Bíblia enquanto havia pregação nas ruas. Confira. You might be committing criminal offences as well. Okay, for example, give us an example. Any homophobic comments? Yeah. Right, If you make a if you make preach our faith in the Bible. if you make a members of the public Yeah. harassment, alarm, distress, Yeah, it's a criminal offence. I'm aware of that. Yeah. Yeah, so that's what we're not really doing that. What we're doing is about preaching our religion.
Okay, could you just tell me what you were saying? So we're saying Jesus is the only way. Record this. We're saying he asked me what I've been preaching. So we've been preaching about the gospel of Jesus Christ. The Bible says. So can I just speak? No, I'm talking to you. Excuse me? Provide me with your name. We were talking to him. Now he's talking to me. So unless you want to be arrested, well, because you will be. No, Yeah. You provide me your name now. So, I'll apply him my name. Sir, what's I'll apply your my name. Give it to him now. Thank Don't you. take any other thing other than his name. Thank you. Thank you. Indo dali para a Bélgica, padres e blogueiros católicos receberam visita por policiais por comentários considerados anti-LGBT. Casos parecidos foram registrados em Suíça, Suécia, Islândia e outros países do continente, conforme a gente falava. Aqui também pedi que a equipe da Epoch Times trabalhasse comigo para isso e nessa apuração, que é da jornalista Ângela Brito, a gente tem aqui algumas pesquisas que ajudam a gente a levar, então, do abstrato para o específico. Esses são alguns exemplos anedotais, algumas coisas pontuais que ocorreram. Entretanto, enquanto eles são sim uma coisa que abre o debate público, os números ajudam a gente a ter uma precisão maior ao discutir o assunto. Então vamos lá. Tem um relatório do think tank americano Pew Research, um dos mais respeitados quando a gente fala. Think tank talvez não seja uma palavra tão precisa da minha parte, ele é mais um centro de pesquisa e um dos mais respeitados nos Estados Unidos e faz pesquisas sociais com um ângulo muito interessante, uma percepção que ajuda a gente a levar alguns fenômenos, como eu dizia, do abstrato para os números. Então, Pew Research Center mostra que muitos países europeus apresentam queda consistente e constante na participação em igrejas e no número de pessoas que se declaram cristãs. Entre os jovens, o crescimento de quem se declara sem religião é ainda mais expressivo, especialmente no Reino Unido e na Alemanha. Depois, estudos em universidades europeias apontam que a identificação cultural com o cristianismo, por tradição, por herança familiar e por aí vai, tem diminuído mesmo entre pessoas que mantêm valores tradicionais. Outra pesquisa, segundo o British Social Attitude Survey, então, traduzindo o título do estudo, seria Pesquisa de Atitudes Sociais Britânicas. Em 1983, cerca de 66% da população do Reino Unido, por exemplo, se declarava cristã e em 2023 esse número caiu para cerca de 46%. Na Alemanha, entre 1990 e 2020, a proporção de cristãos caiu de cerca de 80% para 60% da população. E isso tem há uma série de fatores, tá? Desde ceticismo, questão cultural, até muita gente cita também desafios que vêm com a assimilação de um grande número de imigrantes. Com a crise que houve na Síria e o fluxo em massa de imigrantes, primeiro pela Alemanha e depois aí se espalhando pelo continente europeu, é também um dos fatores que é muito comentado a respeito do assunto. E claro que é uma pauta controversa, e aí cada um pode ter a própria opinião a respeito. Mas o fato é, existem desafios sociais que vêm da assimilação de um grande número de populações estrangeiras com culturas diferentes. Completando o relatório europeu de 2025 do Observatório sobre a Intolerância e Discriminação contra Cristãos, sede em Viena, na Áustria, identificou 2.211 crimes de ódio anticristãos no ano passado. Os níveis mais elevados foram em França, Reino Unido, Espanha e Áustria. Pessoal, não foi minha intenção, tá? É porque aqui tenho as notas que eu falo com vocês, mas também tem muito da minha interação pessoal e grande parte desses segmentos são no gogó, não são com script anteriormente, apesar de uma parte deles ser sim, claro, com nota. E eu fui ler o nome dos países agora, um adendo aí, o pessoal diz que é bonito quando fala em França, ao invés de na França, né? Os portugueses falam assim, então os níveis mais elevados foram em França, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Áustria. Na Espanha, por exemplo, um monge de 76 anos foi assassinado durante um ataque a um mosteiro. Com o fechamento de muitas igrejas, algumas dessas construções cristãs históricas também foram transformadas em bares e espaços culturais. A gente tem aqui a imagem ao lado, que é de uma festa de Ano Novo em Dublin, na Irlanda, em uma igreja católica do século XVII, onde hoje funciona um bar. Pois é, um mundo aí em constante transformação.